O Homem-Aranha é um verdadeiro símbolo de superação dentro dos quadrinhos da Marvel e alguém que conversa diretamente com o público fora das páginas por ser alguém que sofre as dores de um ser humano real. O problema é que existe o multiverso, e o multiverso infinito traz possibilidades infinitas, e dessa forma, existem não só versões malignas do personagem, como versões bizarras. Algumas dessas versões chegam a se corromper por conta própria, outras são por fatores externos, mas o que todas elas têm em comum é que são bizarras, assustadoras e que veremos no vídeo de hoje. Eu não tenho como começar esse vídeo sem falar do universo zumbi, um dos melhores universos alternativos da editora e um dos mais mal adaptados em What If. Esse universo seguia do mesmo modo que o universo tradicional, o universo 616. Isso até o Sentinela cair do céu completamente descontrolado. Alguns heróis chegaram até o local para entender o que estava acontecendo e do mais absoluto nada, percebem que o herói estava contaminado com uma espécie de vírus e passou isso adiante. Rapidamente, a maioria dos heróis foi infectada logo de início e graças a isso, a humanidade não teve chance alguma. Vale lembrar que o Sentinela é na verdade um paradoxo, já que depois foi mostrado que o ato fez ele viajar de volta no tempo para o início da saga, então o vírus não teve um início propriamente dito. Mas enfim, um dos primeiros heróis a ser contaminado foi o Homem-Aranha, e ele foi diretamente até a sua casa e devorou tanto a Tia May quanto a Mary Jane. Mais tarde, ele se juntou aos demais heróis corrompidos e no fim, a Terra ficou completamente desolada, onde eles brigavam entre si pelo pouco de comida que restava. Isso até a chegada de Galactus, onde os heróis o derrotaram, o devoraram e absorveram dele a energia cósmica, o que permitiu eles viajarem pelo universo, devorando e destruindo tudo à sua frente. O mais bizarro é que quando ele enche o estômago, sua mente clareia e ele lembra de tudo que ele fez e que matou as pessoas que amava, ficando depressivo no processo. Mais tarde, o Aranha Zumbi foi para outra realidade, uma realidade normal, e o seu corpo tinha memória muscular das suas teias, mas ele não tinha mais o seu fluido. Então como é que ele balançava por aí? Simples, seu corpo projetava para fora suas veias e tendões para ele balançar por aí, o que deixou tudo ainda mais bizarro. Ele ainda foi indiretamente responsável pela morte do Aranha desse universo, já que o Homem-Aranha viu o zumbi atacando as pessoas e achou que era o Aranha normal que tinha enlouquecido. O resultado foi que o Homem-Aranha atacou o Homem-Aranha da sua realidade, enchendo seu estômago de areia e o explodiu de dentro para fora. E bom, essa aqui não é necessariamente uma versão do Peter Parker, mas ainda faz parte das versões do Cabeça de Teia, então meio que tá valendo. Ela veio de um universo que é tão ruim, se não pior do que o universo zumbi, que no caso é o Câncerverso. Essa realidade é um universo onde a morte não existe. Ela foi morta em um ritual e isso corrompeu toda a realidade, desde os heróis e vilões até as entidades. Pra você ter uma ideia, existe uma versão corrompida do Galactus que é gigantesca, enorme até mesmo para entidades do universo 616 e é uma ameaça muito maior do que o Galactus tradicional. E claro que isso se estende ao núcleo Aranha, onde a mais marcante foi a Mulher-Aranha, muito por conta da sua aparência distorcida. A personagem ficou com uma aparência monstruosa e ameaçadora. O rosto é distorcido com olhos brancos e grandes presas afiadas, transmitindo pura ferocidade. Os braços são alongados e terminam em garras deformadas, enquanto as pernas lembram a de um inseto gigante, reforçando a aparência de um híbrido entre humano e monstro aracnídeo. E infelizmente ela não teve um destaque muito grande na história, até porque o foco nem eram os personagens urbanos ou coisa do tipo, mas ainda é uma versão extremamente bizarra de um aranha e vale colocar aqui no vídeo também. E com certeza uma das histórias mais famosas do Homem-Aranha é a sua interação com o Venom lá em Guerras Secretas. Inicialmente não sabíamos que aquilo era um simbionte, todo mundo, inclusive o Homem-Aranha, acreditava que era só um traje novo, só que na coloração preta. Esse novo traje era tão chamativo que permaneceu como traje oficial do personagem por um bom tempo, até ser revelado que era na verdade um alienígena que estava corrompendo Peter secretamente. Os dois se separaram e o simbionte tomou um ódio mortal pelo Peter, se unindo ao Ed Brock, e nessa aliança surgiu um dos maiores inimigos do Cabeça de Teia. Mas claro que existe uma realidade onde isso nunca aconteceu. Peter e o Venom nunca se separaram e o Peter acabou se tornando um monstro. Ele foi ficando cada vez mais violento, até mesmo espancando seus inimigos que são humanos comuns, ou seja, não teriam chance alguma com seus golpes com super força. Sua mente estava ficando cada vez mais nublada e todas as noites agora ele tinha pesadelos, principalmente com as pessoas que ele amava. A gota d'água foi quando o Duende Macabro atacou a casa da Tia May enquanto o Peter estava lá, colocando a casa em chamas no processo. Obviamente, o simbionte não poderia entrar para salvar a Tia May, afinal o fogo é uma das fraquezas do Venom, e isso impediu o Peter de continuar avançando, o que fez com que a Tia May falecesse no local. A partir daí já não tinha mais volta, o simbionte e Peter agora eram um só, e a monstruosidade que o simbionte estava tentando transformar o Peter tinha vindo à tona. Usando da sua super força, e agora sem paciência nenhuma, ele com suas mãos agarrou a cabeça do Duende Macabro e a explodiu, deixando-o amarrado para ser achado pelos policiais. O Clarim Diário chegou a publicar uma manchete dizendo que o Homem-Aranha tinha se tornado um assassino. Eu acho que
foi uma péssima ideia de JJ Jameson. O Peter foi atrás dele, entrou no Clarim Diário, prendeu Jameson com suas teias e quebrou ambas as suas mãos com extrema facilidade, deixando o personagem agonizando no chão. Depois disso, se levou uma cena de carnificina sem sentido, chegando até o Rei do Crime, que é quem comanda a criminalidade na cidade, matando o vilão também com extrema facilidade. A situação só foi se resolver temporariamente quando o simbionte foi separado de Peter, mas conseguiu ficar muito pior, porque foi parar no Senhor Fantástico, e aí virou um grande problema do Quarteto Fantástico também. Mas outra versão do Homem-Aranha que se uniu ao Venom e merece entrar aqui é a sua versão What If pós-luta contra o Morlun. Após lutar contra o vilão, ele acabou morrendo e encontrou a essência de sua aranha interior, que deu a oportunidade dele retornar à vida, mas Peter recusou. Ele não quer ser mais aranha do que homem e prefere permanecer morto, ficando preso em um mundo onírico enquanto seu corpo ficava em coma. O problema é que o Venom voltou seus olhos ao corpo do Peter e deixou seu hospedeiro, que no caso era o Escorpião. Isso aqui não é invenção do What If não, isso aqui realmente aconteceu nos quadrinhos, coisa que muita gente acaba esquecendo. Enfim, ele foi até o casulo do Peter, unindo-se a ele permanentemente após meses de uma batalha mental. O simbionte acreditava ter feito isso por amor verdadeiro, e agora Peter estava de volta, ou pelo menos o corpo do personagem agora controlado pelo simbionte. Ele ainda tentou convencer Mary Jane a se unir a ele, mas ela achou aquela situação simplesmente bizarra e horripilante. Quando o Venom promete não machucar mais ninguém se ela aceitar, Mary Jane finge concordar, planejando tornar sua vida um inferno para que o simbionte desista de ficar com Peter. No fim, Venom foi até o túmulo de Gwen Stacy, e enquanto observa, algo monstruoso começa a emergir de um casulo próximo. E aí descobrimos que o Venom criou um novo simbionte, o Carnificina, que fez com a Gwen o mesmo que o Venom fez com o corpo do Peter, trazendo o casal de volta à vida. Ou mais ou menos, né? Mas avançando, J.T. Thomas, apaixonado pelas estrelas desde criança, cresceu e se tornou um astronauta, até mesmo sendo escolhido para pilotar a primeira missão tripulada a Marte. Porém, durante o voo, avistou um objeto estranho próximo à sua nave e logo perdeu contato com a Terra. 2 dias depois, a nave voltou sozinha, pousando misteriosamente em um cemitério, mas os soldados enviados para investigar não encontraram Jay, apenas uma estranha criatura que fugiu para a floresta. Sem respostas, o pai dele passou a acreditar que a criatura chamada de Homem-Aranha era responsável pelo desaparecimento do filho e desenvolveu um ódio profundo por ela. Anos depois, um Homem-Aranha matou Ed Constanza e se alimentou do seu sangue, mostrando ser mais uma versão sem pudor algum em matar, e isso acabou deixando o pai do Jay fissurado em provar que ele era um monstro. No entanto, quando o vilão chamado Professor Lula atacou o prédio do Clarion e fez reféns, o Homem-Aranha apareceu e enfrentou os vilões brutalmente usando uma impressora para esmagar os seus membros. Lembrando que aqui não se chama Clarim Diário, e sim Clarion, mas só detalhe. Após a luta, ele e o pai do Jay trocaram um olhar silencioso. O Homem-Aranha até ofereceu a mão em sinal de paz, mas um policial da SWAT atirou na criatura, que acabou fugindo ferida. Enquanto isso, Bill Potter, funcionário do Clarion, aparentemente controlado pelo Homem-Aranha, roubou as fotos do assassinato de Ed Constanza e as entregou para a criatura, apagando as provas do seu crime. Mais tarde, descobrimos que o projeto Arma X possuía imagens do Homem-Aranha em seu banco de dados, o que levantou a suspeita de que o consideravam um mutante perigoso. No fim, temos mais perguntas do que respostas, mas fato é que essa versão do Cabeça de Teia é brutal e extremamente perigosa para os vilões. Seja um monstro alienígena ou mutante, ele é um dos mais poderosos, contando com poderes padrão do Aranha e controle mental através de um transe hipnótico. Já Peyton Parnell era um adolescente problemático que morava com seu tio abusivo, Ted, e tinha comportamentos perturbadores, como fazer experimentos cruéis com animais e espiar secretamente sua vizinha Sarah Jane. Um dia, durante uma visita escolar às indústrias Alcor, Sarah Jane pediu a Parnell que a ajudasse a expor os experimentos ilegais feitos em animais. Dentro do laboratório, Sarah o levou para a área onde os animais eram mantidos, e Parnell, fascinado por uma aranha vermelha gigante, tentou pegá-la, sendo mordido no processo. Eles foram expulsos por seguranças e ele voltou para casa, onde na manhã seguinte, após sofrer os abusos do tio, percebeu mudanças estranhas em seu corpo, como uma fome insaciável, dificuldade de manter comida no estômago e instintivamente ele devorou um rato. E com o tempo, seus poderes se manifestaram como força, agilidade e capacidade de tecer teias, mas com um lado grotesco e predatório. Ele começou a atacar e envolver vítimas em casulos, incluindo seu tio e um garoto que procurava seu cachorro, revelando que a sua mordida implantava ovos. Quando Sarah Jane foi procurá-lo, Peyton a beijou antes de mordê-la, dizendo que a amava e pediu sua ajuda, mas começou a se transformar em uma monstruosa criatura aranha. Antes que pudesse continuar, Morlun apareceu, chamando Peyton de aperitivo por ser jovem e imaturo, e o matou totalmente, drenando sua força vital. Na manhã seguinte, Sarah Jane descobriu horrorizada que as mordidas do seu antigo amigo haviam implantado ovos nela, pois centenas de pequenas aranhas começaram a sair das marcas em seu pescoço. Do pouco que essa versão do Homem-Aranha ficou vivo, ele já causou um estrago enorme, e parando pra pensar, até que foi uma coisa boa o Morlun ter chegado para o matar. Com certeza livrou o mundo de um grande problema. Já o Paciente Zero é uma
versão do Homem-Aranha que apareceu pela primeira vez na aclamada série Universo Marvel vs Justiceiro. O Homem-Aranha da Terra 11.080 foi infectado por um dos vírus mais mortais da Marvel, o transformando em um canibal. E olha só, apesar de eu geralmente gostar bastante da premissa de um vírus sendo espalhado e transformando heróis e personagens em versões malignas, esse aqui é bem preguiçoso da parte da Marvel. O vírus nem mesmo foi nomeado. De qualquer forma, ele devorou o rinoceronte violentamente em uma transmissão ao vivo na TV e iniciou uma infecção que tomou conta do planeta inteiro. E eu vou ter que ressaltar novamente o quanto isso aqui é preguiçoso, já que vimos a mesma coisa no universo zumbi. Então esse Homem-Aranha, que foi quem começou toda essa destruição em massa, foi nomeado de Paciente Zero e assumiu o controle de parte da antiga Nova York. Ele contratou Frank Castle, o Justiceiro, que não estava infectado, e o enviou para resgatar Mary Jane, que estava grávida dele. O Justiceiro abriu caminho entre os heróis infectados e resgatou a personagem, mas decidiu punir o Homem-Aranha por espalhar a peste e matou o Paciente Zero. E eu sempre acho engraçado como nessa história do Justiceiro versus Universo Marvel, ele é tratado como um deus na Terra. O personagem é um humano comum que conseguiu sair matando vários heróis e vilões infectados e ainda deu cabo do Homem-Aranha, que é muito superior a ele fisicamente. Mas avançando, o próximo eu coloquei o Homem-Aranhas. Pois é, você não entendeu errado e eu também não falei errado. Na verdade, existe uma versão do Peter que são várias aranhas amontoadas em forma de um humano. Na realidade 11.580, Peter Parker era um jovem estudante promissor convidado por Max Model junto com sua melhor amiga Gwen Stacy para visitar sua empresa nos laboratórios Horizon. Um dos experimentos que a dupla observou foi uma enorme colônia de aranhas que estava sendo bombardeada com inúmeras partículas radioativas em nome da alteração genética. Peter acabou caindo em cima da colônia, onde foi aparentemente devorado, mas no processo, as aranhas se tornaram uma construção singular de mente coletiva que absorveu a consciência de Parker. Mas para simplificar, todas aquelas aranhas agora tinham a mente de Peter Parker, e por isso, elas se amontoaram em um formato de corpo humano, estavam imitando ele. Elas passaram a se disfarçar como o homem que absorveram, se autodenominaram como Homem-Aranhas, vestiram uma fantasia e começaram a combater o crime. A Gwen se aproximou dessa nova versão do Homem-Aranha, ainda acreditando que Peter poderia ser salvo, e tentou convencê-lo de que ele poderia ser transformado de volta, mas as aranhas a rejeitaram. Elas avisaram que era tarde demais para ser qualquer coisa além de um monstro e que ela deveria se manter longe dele antes de desaparecer em um beco próximo. A parte curiosa dessa versão do Homem-Aranha é que ele não precisa sair por aí balançando para desaparecer. Ele pode simplesmente se desfazer em um monte de aranhas, deixando o traje para trás caso seja necessário. E apesar da aparência monstruosa, essa é uma versão bem heróica do personagem e em momento algum atuou como vilão, o que vai completamente na contramão da maioria das versões aqui da lista. E por fim, uma versão pouco lembrada e maligna do personagem é a versão da Terra 5701, que viveu uma versão alternativa da realidade à Era do Apocalipse. Nessa linha do tempo, o Apocalipse escolheu Peter Parker para se tornar um dos seus 4 cavaleiros, no caso, a Peste. E aqui eu vou ter que fazer um pequeno resuminho sobre o que é a Era do Apocalipse. Essa é uma realidade que é na verdade culpa do Legião. Ele que é o filho do Professor Xavier e um dos mutantes mais poderosos que já existiu, onde usou seus poderes para voltar no tempo, indo diretamente para o início da carreira do seu pai para matar o Magneto. Ele acreditava que o mundo seria um lugar melhor sem a influência do vilão, mas acidentalmente acabou matando o próprio pai, Xavier, no caso. O que aconteceu é que os X-Men foram formados. O Magneto continuou com a equipe em memória ao legado do seu amigo, mas sem os conselhos sensatos do Xavier, não foram capazes de deter o Apocalipse, e essa linha do tempo foi conquistada pelo vilão. A Terra se tornou uma bagunça, os mutantes que conhecemos foram todos corrompidos, mas eventualmente a Marvel transformou essa linha do tempo em um universo alternativo. E eu tenho que ressaltar essa parte porque no fim da história, a manipulação do tempo feita pelo Legião foi desfeita, então essa realidade não deveria existir, da mesma forma que as realidades paralelas a ela também não deveriam, mas não é o caso, ambas continuam por aí existindo. Mas voltando à história, esse Peter Parker agora contava com 6 braços e presas envenenadas, se juntando à Fome e ao Arcanjo em uma batalha contra o Deadpool e a míssil da Terra 616. Mais tarde, outra versão desse maligno Homem-Aranha apareceu, dessa vez ligada ao simbionte Venom, o que tornou tudo mais ameaçador e perigoso para os demais, principalmente para seus inimigos. E é justamente essa versão que finaliza o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual dessas versões você acha mais bizarra, manda para aquele seu amigo que não entende nada dos quadrinhos, principalmente dos quadrinhos do Homem-Aranha. Valeu e até a próxima!